Olá, seja bem-vindo a Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com os diretores da Kindy, uma das primeiras escolas de ensino bilíngue do Brasil. Sejam muito bem-vindos, Kátia Zogger e Kevin Zogger. Muito obrigado. Eu começo essa conversa falando muito sobre essa relação, dessa escola bilíngue, uma das primeiras do Brasil, mas uma também da primeira da Zona Leste de São Paulo. E eu queria saber como que a Kindy foi criada e o porquê. A Kindy foi criada porque quando eu fui para a Austrália, eu fui embora para a Austrália, e eu resolvi, quando voltamos para o Brasil, que a minha filha mais nova continuasse tendo um ensino bilíngue. Porque, como não existiam escolas bilíngues no Brasil, só escolas internacionais, todas eram na Zona Sul. E a gente foi para a Zona Leste, onde era a casa da minha sogra. Eu acabei fazendo a escola lá para que a Tabita, que fosse a minha filha mais nova, tivesse um ensino bilíngue, como os outros dois tinham já. Então, eu resolvi, na casa da minha sogra, abrir a escola. E abrir a escola com a Tabita e mais uma criança, que era o Nino, só os dois, né? Quem dava aula era eu, porque eu já fui professora aqui no Brasil, fui para a Austrália, acabei trabalhando em playgroup lá. Playgroup lá é tipo uma escola, mas é patrocinada pelo governo e pelas pessoas que estão na escola lá. Então, a gente fazia fundraising para juntar dinheiro, para comprar brinquedo, para comprar coisas para ensinar as crianças que não iam ainda para a escola, porque a partir dos 5 anos é obrigatório ir para a escola lá. Então, os menores não tinham escola, porque não tem vaga, como não tem vaga no Brasil. Depois, devagarzinho, foi aparecendo um ou outro que estava procurando uma escola bilíngue e acabou indo para a Zona Sul, e aí falou, não, é muito longe, então vou ficar aqui. E foi acreditando no nosso trabalho lá, que nós começamos em 98. E já não tinha escola bilíngue no Brasil, que dirá na Zona Leste, onde não era um lugar onde tinha estrangeiros, nada dessa que pensava em ter o bilíngue, né? O Brasil, como eu sempre falo, não é um país mais bilíngue. Foi na época da minha mãe, que ela disse que ela aprendeu latim, aprendeu francês na escola. Mas, de repente, isso acabou tudo, não tinha mais nada, nem o espanhol, onde a gente está na América Latina e ninguém fala direito espanhol no nosso país, né? Então, o bilinguismo foi uma coisa muito nova para o Brasil. Tanto é que até hoje, agora, apesar de ter mais escolas, de ter mais propaganda em cima disso, mais comentário em cima disso, ainda assim, tem muita gente que acha que, mas vai funcionar, mas ainda é bem complicado você mostrar para as pessoas que é normal. Isso na antiguidade já era bilíngue. Os índios na Amazônia são bilíngues, porque eles falam a língua deles, o Nhangatu, e falam português, já são bilíngues. Então, é isso. A escola começou pela Tabita e daí foi continuando devagarzinho, bem devagarzinho. Mas, graças a Deus, deu certo. Tabita fala inglês, Kevin fala inglês, Margaret fala inglês, meus 3 filhos, meus netos e acho que meus bisnetos, e assim vai. Todo mundo, pelo menos, o inglês, o português, e dali para frente isso acaba incentivando outras línguas também. E como que foi esse processo de criar uma metodologia do zero e aplicar, dentro de uma escola, dentro de um ensino, na verdade, e como que foi esse desenvolvimento, Porque a partir do momento que você começou a ensinar a sua filha e outros alunos, houve uma evolução. Então, a escola, como era educação infantil, eu fazia a escola, não era nem bilíngue, era só em inglês. Então, era todo o processo que a gente trabalhava lá dentro, eu trabalhava todo ele em inglês. As crianças só tinham entrada do português no pré, porque aí eu preparava para ir para as outras escolas, onde eles iriam fazer o primeiro ano. Aqui na Kindy não existia
No começo era porque só nós ensino não infantil. tínhamos, só tinha educação infantil. Então, era preparado para ir para o primeiro ano em outras escolas brasileiras, porque não existiam escolas bilíngues, mas eles, nessa educação infantil, eles já saíam falando inglês, entendendo inglês, já tinha toda essa. E muitos deles foram para a escola brasileira e vinham à tarde para ficar na minha escola para continuar com o ensino em inglês. E aí foi um ensino de projeto, é um ensino mais no concreto. Então não era uma tradução, era mostrar o que eu estava falando. E é assim que a gente trabalha até hoje na educação infantil e no fundamental. A gente não traduz, a gente conversa com as crianças em inglês e vai mostrando sobre o que a gente está falando, e a criança vai fazendo essa conexão com o que ela tem em português e já aguardando no inglês. Então, não existe uma tradução. Uma pergunta que eu recebi hoje, numa visita de uma mãe, ela falou: ai, gente, adorei a escola, mas eu morro de medo, meu filho tem 5 anos, não fala uma palavra de inglês, como é que ele vai chegar nessa escola, como é que ele vai se dar nessa escola? E é sempre a mesma pergunta, é sempre a mesma dúvida, o mesmo medo. E 90% das crianças que chegam na nossa escola não falam uma palavra de inglês, entendeu? Então, assim, são essas técnicas, né, que a mãe acabou de descrever, que fazem com que a criança consiga mesmo entender e participar. Então, é sempre são aulas bem lúdicas, são aulas bem práticas, são aulas com... Os professores têm que ser muito bom de mímica, gesticular, mostrar, muita música. E a criança, querendo ou não, enquanto mais jovem a criança, né, mais fácil é de absorver absolutamente tudo que está lá. Então, tem coisa que você faz assim com a mão, com a boca, mostra, o adulto olha e fala: o que é isso? E a criança entendeu? A criança pega. Então, numa questão de menos de um mês, assim, as crianças não estão falando inglês fluente, claro, até porque muitas nem falam quando chegam, né? Nem português, nem inglês, nem nada. Mas já estão entendendo basicamente tudo em um mês, entendeu? Porque aí entra o que ela falou, era tudo em inglês e continua no ensino infantil, por enquanto não tem... por enquanto não, nunca vai ter, né? Não tem português, é só inglês, então é um ambiente 100% imersivo. Você chega na escola, as paredes estão com sinalizações tudo em inglês, os livros são em inglês, as professoras falam inglês até entre si com as crianças. Então, a criança chega e já vira uma chavinha no cérebro e fala: aqui dentro tem que ser inglês. Então, se eu não entender o inglês, se eu não falar inglês, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir sobreviver aqui dentro. É quase que um mecanismo de sobrevivência da criança no começo, né? Junto com a nossa escola, foram criadas outras 3, 4 escolas bilíngues, que não existiam realmente, era só internacional. Eu fui para uma escola internacional, ainda uma das escolas mais conceituadas do Brasil, de São Paulo. Foi também uma coisa muito boa, porque a diretora dessa escola até hoje é vista como uma mentora, tanto pela minha mãe quanto por mim. E outras escolas bilíngues foram criadas. Então, os primeiros workshops bilíngues de São Paulo, tava lá minha mãe, essas outras escolas. E foi criando-se um grupo que até hoje é muito unido. E aí eles criaram a OEB, Organização das Escolas Bilíngues. Hoje são 17 escolas, acabamos de expandir para o resto do Brasil, né? Antes era só em São Paulo. Então é um grupo que desde sempre, tudo que tem a ver com bilinguismo foi passando pela Kind, pela minha mãe, hoje por mim, e por essas escolas e para os membros que estão lá hoje, né? Então são mais de 20 anos aí com absolutamente tudo que tem a ver com bilinguismo, a gente sabe, tem um dedinho ali no meio. Então é uma história muito importante aí. Hoje em dia é difícil ter alguma coisa que começa, né? Começou ali, vocês são pioneiros de alguma coisa. E no bilinguismo é um grande orgulho falar que nossa escola é pioneiro do bilinguismo mesmo. Então, acho que era só um complemento aí ao tudo que você tinha falado. São 25 anos a escola, fez o ano passado. E você, como uma educadora infantil, sabe a importância, né, desse processo para o ser humano. E quando a gente fala, né, dessa etapa da vida, a gente fala muito sobre a construção dos valores morais, dos valores éticos. E eu queria, na sua opinião, qual que é a importância de ter o contato com outras culturas nessa etapa para a nossa sociedade? Os valores éticos e morais, e hoje eu também trabalho muito sustentabilidade, que acredito que o nosso mundo precisa
de crianças que conheçam a natureza para poder gostar da natureza, porque sem isso ninguém nem vai sobreviver e aí não vai adiantar nada ser ético, moral, ou seja lá o que for. Então, acho que isso não tem a ver com o bilinguismo. Mas o bilinguismo ajuda muito, porque quando você é autônomo em outros idiomas, você pode tirar dúvidas, você pode questionar, você pode argumentar. Então, te dá essa força para você participar muito mais do que e força e segurança. Porque essa é uma das coisas que eu sinto muito. Eu fui uma criança bilíngue na minha época, porque eu tenho pais alemães e a gente falava alemão. Isso passa para a gente uma segurança, uma força de que você sabe do que você está falando. Não é ele que vai traduzir para mim, para eu falar aquilo que eu quero falar. Sei lá, se ele traduz do jeito exatamente com o mesmo sentido, porque tudo isso faz parte, né? O bilinguismo, num país como o nosso, que é um país muito visto, é um país novo, é um país que sofre muita exploração. Com uma diversidade muito grande, né? Então, tem todo mundo de olho aqui, não adianta, pode falar. Mesmo quando a gente vai para fora, a gente vê as pessoas, a curiosidade que as pessoas têm com relação ao Brasil. Porque o que eles sabem de lá do Brasil, eles só sabem coisa ruim que mandam daqui para lá também. Então, eles esperam uma outra saída, uma outra aparência, né? Então, eu acredito que o bilinguismo é isso que faz. Cria crianças autônomas, crianças seguras. E a gente, hoje tem até o 9º ano lá na escola. A gente vê a formação dessas crianças quando vão para um colegial, para um ensino médio. Elas já vão sabendo o que elas querem. Mesmo que o pai não goste, mas elas já sabem o que elas querem, elas já vão procurar a saída, elas já vão procurar um argumento, elas vão se virando e indo dentro dessa linha do que eles já têm de pensamento próprio. A gente vê crianças felizes, crianças que eles têm retorno, eles passam lá na escola, eles vêm visitar, porque... Todo ano tem o Alumni Meet, né? Tem um Alumni que a gente faz, né? Com as crianças. Então, eles contam como está sendo a vida deles e a gente vê um resultado muito legal com relação a essas crianças que saíram lá da escola. E eu acredito que isso tudo é parte desse bilinguismo muito bem tratado, muito bem elaborado e passado para eles para ter essa força e essa segurança. Acho que no ponto também da questão ética e cultural, né? Um ótimo exemplo que eu costumo dar sempre é que a nossa escola participa, por exemplo, entre muitas coisas que fazemos, um projeto social que é dirigido pela ONU e é feito com mais de 50 países, escolas de todos esses países. E toda escola quase no Brasil faz isso, que trabalha os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, né, as ODS. E a nossa escola sempre fez isso, mas recentemente a ONU começou a fazer esse projeto em que turmas vão lá, escolhem um desses objetivos e turmas do mundo inteiro trabalham em prol desse objetivo. E aí, cada semana tem umas atividades que são feitas. No final da semana, nós nos reunimos aí com as escolas que estão participando do mesmo objetivo e trocamos ideias, trocamos figurinhas, mostramos o projeto, mostramos o que foi feito, o que não foi feito. E seria absolutamente impossível participar disso se não tivesse o inglês, entendeu? Porque, no fim das contas, a língua que conecta esses 50 países é o inglês. E alguns têm inglês como primeira língua, mas a grande maioria, como nós, não tem inglês como primeira língua. Mas existe uma fluência, né, de todas as crianças que estão participando, então elas podem trocar ideias e podem ter acesso a outras culturas. Então, até os mais velhos acabam criando conexões com crianças de outros países através desse projeto, entendeu? Além disso, a escola participa, por exemplo, de atividades, de competições internacionais. Então, já fizemos competições na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, onde vão crianças do mundo inteiro. Então, todo mundo fica, assim, em prol da mesma coisa ali, crianças com o mesmo background, assim, que, sabe, não tem nada a ver uma com a outra, só que a única coisa em comum que eles têm... a única coisa em comum que eles têm é o inglês como segunda língua, entendeu? Então, isso abre muita porta, né? Isso mostra, assim,
Por exemplo, as crianças, mais recente, a gente acabou de fazer uma competição na Disney, onde a gente tinha que criar um parque de diversão, cada escola, era uma competição entre escolas, eles criavam um parque de diversão, tinha budget, tinha que criar site, tinha que contratar funcionário. Marketing. Tinha marketing, tinha toda essa parte, né, que é a criação de uma empresa, os funcionários da Disney ensinando tudo, explicando. E lá tinha criança de tudo. Foi no Disney Universe. Então tinha criança de tudo quanto é país. E aí, muitos países, as crianças às vezes não sabiam nem onde era, entendeu? Então, e também não entendiam o que era, assim, sabe? Você vê num filme, vê em coisa assim, principalmente os menores países, né, da América Latina, coisa assim, não tem muita exposição. Então a criança não sabe o que é, como são as pessoas de lá, como é que se parecem as pessoas de lá, entendeu? Então, muitas vezes você vai ter tem criança da Bolívia, Porto Rico, coisa assim, e o brasileiro tende a achar que todos eles meio que se parecem de uma certa maneira, entendeu? Aí você chega lá e você vê as crianças desses países que são iguaizinhas a você. Então, só de olhar para eles, você não faz ideia de onde eles são, entendeu? São muito parecidos. Então, isso é já um choque cultural, isso é já uma exposição cultural para as crianças que... Isso só pode ter se você estiver num lugar que vai proporcionar esse tipo de coisa, entendeu? Vivência, então, né? Exatamente. E a Kind, ela é direcionada para que faixa etária? A gente a partir de 1 ano e meio, então é creche, né, na verdade, até o 9º ano, por enquanto. Que já, o nono ano já, nos Estados Unidos já é o primeiro ano do high school, né? Por enquanto, não. Os pais imploram a gente para abrir o ensino médio. Na verdade, assim, era infantil. Lembrando um pouco, né, da nossa história. Até a gente se chamava Kind Kids, porque era só para kids. Era só pré-escola, infantil. Só que os pais, quando entram na escola, é uma comunidade muito próxima, assim. Uma das coisas que a gente mais prega na escola, mais preza na escola é que, assim, começou na casa da minha avó essa escola. E até hoje a gente tenta manter um clima de casa de vó lá dentro, entendeu? Por mais que a escola cresça, a gente quer que seja uma coisa tipo a casa da sua avó, que quando você vai, a criança vai feliz, ela sabe que vão ter adultos lá que vão querer fazer coisas pra ela, que vão deixar ela feliz, que vai ter os primos, que vão lá brincar com os primos, entendeu? E as outras crianças são quase primos uma das outras, então a família vai se apegando muito à escola, tem muito evento que a gente traz a família pra dentro, eles vão se apegando. Então os pais imploravam, por favor, abre o Fundamental 1 pelo menos, pra gente ficar até um pouco mais com vocês. Foi lá, minha mãe caiu e abriu. Aí continuou, aí chega, não, mas eu não vou abrir o Fundamental 2, de jeito nenhum, não vou abrir. Mas os pais vão. E ela também, ela se apega às crianças, né? Então, assim, hoje em dia eu também, mas nessa época eu não fazia parte da escola ainda, eu ainda era uma criança também, né? Então ela acabou abrindo o Fundamental 2 para ficar com essas crianças ainda mais. Isso foi há quase 10 anos atrás agora já. E agora existe a pressão muito grande dos pais para que a gente abra o ensino médio. Mas o ensino médio, assim, ela sempre teve medo de abrir. Eu tô mais à frente dessa parte operacional hoje em dia e digo que não vamos abrir, tá? Assim, não tem... Não, eu acredito que o ensino médio, a criança, como ela já sabe o que ela quer, então ela tem que se preparar para aquilo que ela quer. Você não pode ter um ensino médio igual para todo mundo como você tem no Fundamental 1 e Fundamental 2. Se uma criança quer fazer medicina, ela já tem que se ligar para um outro tipo de escola. Se a outra quer fazer artes cênicas, ela tem que ir para um outro tipo de escola. Exato. Então, isso hoje é muito valorizado, principalmente lá na nossa escola. Essa parte humanizada de você entender cada criança, o que ela é. Tanto é que quando vai chegar no 9º ano, a gente senta com os pais e conversa com eles, fala, olha, teu filho tá mais nessa linha, não adianta você falar, eu quero que ele seja médico, ele não vai, ele não quer, ele tá dentro de uma... Lógico que o pai tem a última escolha, alguns às vezes até seguem outros, porque eu quero que vai com o amiguinho, aquela história que continua com o amiguinho, mas depois vê que não dá certo. Então, porque cada um, quando chega no ano, que eles estão já são adolescentes,
eles já têm um caminho. E é isso que eu acredito. Eu não posso ter uma escola que tenha a cara de cada criança que vai estar lá. Então, eu prefiro que eles mudem e falo, ó, a gente está aqui, qualquer coisa volta aqui que a gente ajuda, a gente está perto, a gente... Obrigado por me complementar, porque parece que eu falando só, não, tô bravo, não vou abrir o ensino médio, mas não é uma não é braveza. esse o ponto, é que, assim, é o que você está falando, né? E um outro ponto muito importante também é que, para nós, ainda mais no mundo de hoje, que as crianças têm muito acesso à tecnologia, né? Criança de 3 anos tem celular, entendeu? Coisa assim, que na nossa época não fazia sentido isso. Nós queremos tentar manter as crianças como crianças o máximo possível, entendeu? E as crianças têm uma relação muito próxima, tanto as crianças de 1 a 15 anos todos se conhecem, os pequenos olham para os mais velhos como os ídolos deles, e os mais velhos sabem que os pequenos estão olhando para eles como eles sabem que precisam ser modelos, né? Então, quando você deixa a adolescência entrar nesse ponto, as crianças pequenas vão achar assim, o legal é ser adolescente, é ser adulto, entendeu? E não é assim que a gente quer, que eles acham que o legal é ser criança. Ver que até a criança mais velha da escola gosta de ser criança, entendeu? Então, nós temos crianças aí no 9º ano que... Tem uma menina que ela é mais alta que eu, quase. E é uma criançona, entendeu? Ela gosta de participar de 12 tudo. anos. Exatamente, ela brinca de tudo. A gente foi com crianças de 13, 14 anos lá pra Disney, como eu disse. E eles viam aquelas aguinhas que saem do chão, que só tem bebezinho brincando, eles queriam brincar nas aguinhas que saem do chão, entendeu? Então, essas são as nossas crianças. Eles são crianças, gostam de ser crianças, e nós gostamos que eles sejam crianças. E no ponto da minha mãe, a principal ideia da nossa escola ser bilíngue é poder preparar as crianças para o mundo que elas quiserem, entendeu? Então, não é abrir uma porta e fechar outra. Eu até comparo muito isso com relação à escola internacional, por exemplo. Assim, escolas internacionais são maravilhosas, muito boas. Se você quer que seu filho seja fluente numa certa língua, você colocar numa escola internacional, ele vai ser fluente nessa língua. O problema é, você pode acabar fechando a porta do seu país, da onde você está, entendeu? Então, você vai estar numa escola internacional, é difícil você conseguir passar num vestibular brasileiro quando você está só no internacional pra sua vida inteira, entendeu? A nossa escola já não é bem assim. Nós gostamos de deixar aberta essa porta tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, assim, vai ser fluente saindo no 9º ano, mas se quer ser médico, como minha mãe disse, você vai ter que passar no vestibular, entendeu? Então, não adianta você querer ficar focando em falar inglês para os últimos 3 anos da sua escola, ao invés de focar num vestibular. Você tem que começar a focar no vestibular. Se você quer estudar fora, também vai para uma escola. Aí sim, vai para uma escola internacional e foca em estudar fora, entendeu? Mas o importante é manter todas as portas abertas para que quando a criança souber, às vezes não sabe no 9º ano, às vezes é um pouquinho depois, mas quando ela souber o que ela quer, tudo vai estar aberto, entendeu? Todos os caminhos estão abertos. Então essa é a principal função aí nossa, né? Possibilidades, né? Manter isso. possibilidades. Segundo a UEB, cerca de 800 escolas hoje no Brasil têm ensino bilíngue. Foi um crescimento bem expansivo nos últimos anos, né? E a maioria, né, metade desse ensino, são franquias. Hoje, com essa quantidade, os pais e responsáveis das crianças precisam ter ali um critério para poder escolher a escola para os filhos poderem estudar. Como que é feita essa seleção? Quais cuidados eles precisam tomar na hora de matricular? Bom, primeiro tem que ver se faz parte da UEB. Se não fizer, esquece. Não, tô brincando. É uma brincadeira. Mas a Organização das Escolas Bilíngues, a UEB, estima que existem aí em torno de 800 escolas bilíngues, porque nós só consideramos bilíngues as escolas que verdadeiramente são bilíngues, tá? Se a gente for considerar toda escola que se diz bilíngue, esse número vai mais do que triplicar. Até porque tem escola que coloca uma aula de inglês todos os dias, 1 horinha, fala, escola bilíngue. E aí outra aula de espanhol 2 vezes por semana, escola trilíngue. Entendeu? Então, não é bem isso, tá? Começa por aí. Então, a escola bilíngue é uma escola que vai ministrar as matérias nas 2 línguas, tá? Então, você vai ter português, você vai ter inglês, aí você vai ter história, geografia, ciências, matemática. Tem escola que coloca mais matérias do que outras, né? Mas tem que ter pelo menos algumas dessas matérias nas 2 línguas, tá? Então, começa por aí. Se você vê que tá tendo essas matérias nas 2 línguas, aí sim é uma escola bilíngue, tá? Independente até da carga horária, que a carga horária é uma coisa que é bem discutida, inclusive, tá? Porque acabou de sair, em 2020, saiu uma deliberação das escolas bilíngues,
em que o governo tentou explicar quanta carga horária deveria ter para a escola ser bilíngue ou não. Só que isso também não ajudou muita coisa, porque foi muito vago, muito pouca carga horária. Então, até a UEB não concorda com o que o governo estipulou de carga horária. Nós deixamos... Os pré-requisitos para as nossas escolas são bem mais altos do que o governo exige até. Então, assim, no infantil, o carga horária mínima é 75%, entendeu? Então, na nossa escola é 100%. Então, assim, tem que levar a sério a quantidade de aula e o que vai ser ministrado nessas aulas, tá? O segundo ponto é, como você disse, a grande maioria hoje é franquia, tá? E assim, franquia é ruim? Não tô falando que franquia é ruim. Só que franquia é engessado, entendeu? Então, assim, na nossa escola, por exemplo, que é uma empresa familiar, é uma escola que quem acaba tomando a decisão da escola ou é minha mãe, ou sou eu, ou nossa diretora, coisa desse tipo, tá? A gente vai olhar para os alunos, analisar como eles estão absorvendo conteúdo, ver se mudou alguma coisa. Por exemplo, escolas pré-pandemia, escolas pós-pandemia, mudou muita coisa. Então, a gente consegue sempre ficar, assim, adaptando o nosso conteúdo, adaptando o nosso estilo de aula para as crianças, para que elas possam realmente absorver o conteúdo. Uma escola que já está numa franquia, vamos supor, uma escola numa franquia canadense, vai ter que escolher, vai ter que esperar a matriz de lá, fazer o estudo deles, ter toda a parte burocrática deles para que eles passem para o Brasil, para daí sim começar a ser treinados os professores, para daí mudar alguma coisa. Então, esse é um processo um pouco mais longo, tá? E enfim, aí o resto vai de cada pai, assim. Uma coisa que a gente valoriza muito é, como eu disse antes, a conexão entre família e escola, entendeu? Então, cada caso é um caso. A nossa função lá dentro, ela não dá mais aula, eu fico mais na parte administrativa, mas dentro da escola, nenhum dos dois consegue fazer nada a não ser andar pela escola e observar e ver como que as crianças estão, ver como os professores estão fazendo, ficar de olho em tudo para poder garantir que está dando certo, está tendo um resultado que é o que sempre teve, entendeu? Então, é importante essa proximidade, esse olhar próximo. Acho que na hora de escolher, é isso que você tem que levar em consideração. Além disso, a gente tem salas pequenas, né, com crianças, número reduzido de crianças dentro da sala. Então, a gente tem um olhar para cada criança. Eles falam hoje tanto de humanizado, mas na verdade é individualizado, porque cada criança é de um jeito, cada criança tem uma reação, cada criança tem um medo, cada criança tem o seu tempo. Então, isso tudo, e hoje em dia a gente tem bastante criança atípica, que isso está mudando, tem muita criança hoje com síndromes e isso, as escolas, nós, por exemplo, todo mundo fala de inclusão, a gente não acredita na inclusão, a gente acredita em buscar elas, em ajudar elas, em estar lá com elas, porque, na verdade, é um aprendizado para nós. Hoje, na escola, é o que a gente estava até no carro comentando, a gente investe nisso o tempo todo no nosso pessoal, o tempo todo mostrando para eles que esse é o futuro. Isso está acontecendo, isso é um futuro que está lá na mão da gente. Então, ou a gente aceita e tenta se humanizar para que isso... Está preparado para isso também, se humanizar, é entender que tem coisas que são diferentes, que são... isso, na verdade, tem que começar de dentro da gente, sabe? Essa inclusão, a hora que você entende que existe uma inclusão, aí você começa a trabalhar isso. Então, isso lá na nossa escola a gente consegue. Tanto é que a gente tem criança que saiu de escolas, que foi em um monte de escola, tentou e não dava. Escolas muito boas, muito renomadas. E que foi para lá, e lá a gente vê que a gente tem resultado. Por quê? Porque a gente enxerga, porque a gente trabalha, porque a gente conversa com o pai e com a mãe, a gente fala, faz assim, faz assado. E porque se você falar pra criança, junto. Né? Numa escola grande, você não consegue fazer isso. Não adianta, você pode falar o que você quiser. A principal maneira de você ver isso também é falar com a criança. Falar, vamos mudar você de escola. Meu Deus, as crianças, elas choram. Elas falam, não vou, eu vou ficar lá e acabou. Porque se sentiram finalmente acolhidas. Então, o que ela diz que a gente não acredita em inclusão...
né? Óbvio que a gente acredita em inclusão, né? Não. Mas inclusão para inclusão muita gente falada, é só, não. vamos colocar na sala, ele tem que fazer tudo que todo mundo tá fazendo, ele tem que fazer. Não é bem assim, você entende? Ou mudar. Não, ele vai ter um outro tipo de provas. Não é só isso. Isso não é inclusão, isso é exclusão, entendeu? Então, não é bem isso. Não é assim, só isso. fazer participar de uma maneira que faça sentido pra criança. Chegar de manhã e falar, me dá o meu abraço hoje de manhã. E a criança já dá o abraço, ela já entra com outra coisa. Lá na escola agora, a gente está tendo, esse ano nós colocamos, antes de começar a aula, 10 minutos a gente tem só de... Meditação. Então, começa uma musiquinha light lá, e as crianças, uns querem dormir, os outros querem se esticar, os outros querem... E aí, é esses 10 minutos que é para dar uma... Entrar dentro deles, falar, vamos começar nosso dia, todo mundo bem, feliz e tal. E tem dado resultado, é uma coisa bem legal, assim. Fala, 10 minutos, ai, nossa, não serve para nada, serve. Serve, é a mesma coisa que você fala, toma água toda hora. É a mesma coisa. Para uma criança com TDAH, por exemplo, 10 minutos é uma eternidade sem fazer nada. Então, eu acho que tudo... E os outros vão entrando dentro dessa... É uma mudança, o mundo está mudando e a gente tem que mudar junto. Isso não tem outra saída, senão para de ser escola. A UEB a gente se conversa bastante também. A gente tem reuniões, né? Muita troca de prática, olha, aqui deu certo, ali deu certo. São todas escolas que trabalham semi-integral, então a gente começa às 8 da manhã, todo mundo, ou 7, mas vai até as 3 horas, ou coisa assim. Então tem esse semi-integral, porque é separado o inglês do português. O professor que dá aula de inglês, ele não dá aula de português, é professor de inglês, ali é professor de português. E, de novo, é uma conexão que é o inglês que nos conecta, entendeu? Porque, assim, tem escola tradicional, na UEB tem escola liberal, na UEB tem escola montessoriana, na UEB tem escola de tudo quanto é tipo na UEB, mas que, no fim das contas, o que nos une é o inglês, entendeu? Então, mais uma prova aí do que é essa inclusão cultural do bilinguismo, entendeu? Porque você vai ter escola de tudo quanto é tipo, pais e famílias de tudo quanto é tipo, crianças de tudo quanto é tipo, que no fim das contas sempre tem alguma coisa em comum, e essa coisa é essa vontade de explorar a segunda língua, né? Então... A Kindy, ela é uma escola familiar, mas ela também é um empreendedorismo familiar. Eu queria saber como que a união de mãe e filho tem impactado nos negócios. Nossa. Não, é bem separado, né? Acho que a gente conseguiu separar bem. Porque ele gosta dessa parte administrativa, essa parte de falar com os pais, né? Eu falo com os pais, mas é nessa parte pedagógica, não administrativo. Então, ele veio para me salvar, na verdade, porque eu era sozinha, né? Sempre fiz tudo sozinha. E tinha que lidar com tudo isso, e eu estava muito cansada dessa parte administrativa. Tanto é que eu falava, não quero crescer, não, deixa aqui. Esse crescimento já foi um peso para mim. Porque sozinha é muita responsabilidade, Eu tô com a coisa mais preciosa de todo mundo que está lá dentro. Então, essa era a minha primeira preocupação, o resto era resto. E não pode ser assim, um negócio não pode ser assim. Então, o Kevin veio mesmo para me ajudar. Ele faz... Então, é bem dividido. Ele cuida da parte administrativa, eu não quero nem saber o que está acontecendo, deixando de acontecer, não me pergunta. Quando o pai vem, eu faço a visita também, a gente conversa, eu passo a parte pedagógica. Quando entra na parte administrativa, eu falo, é com o Kevin, conversa com ele, resolve com ele, eu não sei nem valor. Não sei, hoje, graças a Deus, eu não sei mais nada disso. Então, como a gente tem bem essa separação... E depois eu já tenho muito trabalho, que é o que eu falei para vocês, com toda essa parte atípica, inclusiva, que tem na escola, e essa parte de sustentabilidade. Então, a minha ideia sempre é acrescentar coisas nessa parte e trabalhar isso com a escola e ver onde eu consigo pôr. Hoje, por exemplo, a gente tem lá, semanal, uma comissão de busca de foco de dengue na escola. Então, a gente é dividido em 3 houses a escola. Então, é uma criança de cada house. Eles têm um bottom, que eles são os caçadores da dengue. E todo dia de manhã, antes da meditação, eles vão na escola inteira, todo lado de fora, olhar se não tem uma tampinha que ficou lá de um lanche,
para procurar se tem algum foco de dengue. Isso tudo é o quê? É um crescimento. Isso tudo é uma coisa importante que você está passando para ele. Além de tudo, eu acredito muito que a criança tem que se sentir pertencida do lugar. Exatamente. A hora que você faz isso, você tem a criança para tudo que você quiser. A hora que ela souber que aquele espaço é dela e que quem manda é ela também, porque eu não sou só eu a dona. Ela faz parte das coisas, ela tem que cuidar dos móveis, ela tem que cuidar das pessoas que estão lá. A hora que ela tem esse pertencimento, a gente tem qualquer criança com a gente. É isso, eu acho que você pode ver que ela gosta de lidar com criança, né? Eu amo também, tá? Lidar com criança, mas para ela poder fazer isso, assim, isso foi uma coisa que no começo a gente ficou batendo cabeça, assim. Ela queria continuar fazendo meio que tudo, eu queria meio que me meter em tudo também. Você então não confia, né? Você fala, então meu Deus do céu. A gente fica assim, não, faz do seu jeito, faz do meu jeito. Não, então assim, ficou claro para os dois que para que ela pudesse ser o que ela é, que assim, é uma das figuras mais importantes do bilinguismo no Brasil, ela. Começou uma das primeiras escolas, ela tá há 25 anos fazendo isso, tem muita experiência nisso, mas ela não conseguia mais fazer. Nós falamos aqui muito sobre adaptação, sobre mudança, sobre o olhar individualizado nas crianças. Ela não conseguia mais fazer nada disso, porque ela estava até aqui com coisa administrativa. Nós temos também uma administradora, a Simone, que ajuda muito com essas coisas, tá? Até para mim ajuda demais, só que não dava, entendeu? Até as duas não conseguiam, já estavam batendo cabeça também, porque não dava toda hora para ela poder focar no que ela queria, que era focar nas crianças. Aí então eu entendi que assim, olha, o que eu preciso fazer é tirar tudo que não tem a ver com criança dela, para que ela possa focar nas crianças. E assim, é claro que eu vou ver coisa, eu vou falar coisa com criança. E a parte administrativa, ela dá uns pitacos também. E eu dou pitacos no pedagógico, só que eu não decido nada do pedagógico, assim como ela não decide nada do administrativo. Porque essa é a especialidade dela, entendeu? Eu sou formado nos Estados Unidos, eu tenho uma visão muito americana de negócios, que é tudo preto no branco, tudo direitinho, tudo bem feito para não dar problema depois, entendeu? Então, eu trago essa experiência para a escola, por isso também que ela acabou conseguindo confiar e ver que dava certo isso. E ela tem a parte humanista, a parte educadora mesmo, que tá na família. A mãe dela, minha avó, era educadora. O pai da minha avó foi um dos fundadores, né, do Benjamin Constant, diretor, que é uma das maiores escolas, mais tradicionais do Brasil. Então, educar tá no sangue, entendeu? Eu gosto muito dessa coisa. Eu tive os meus problemas na escola, porque na minha época não tinha diagnóstico, mas eu tinha TDAH também. Ninguém sabia lidar com isso, então para mim é extremamente importante ter uma escola que saiba lidar com essas crianças, porque eu não quero que passem o que eu passei em muitas das escolas, entendeu? Então eu tenho isso no meu coração também, mas eu não sou profissional nisso, entendeu? Profissional nisso é ela. Então a gente separa muito bem essas coisas. Hoje os dois enxergam muito o valor que o outro tem para a escola, então isso é o que faz dar certo, entendeu? Eu acho que não existe mais uma competição, uma coisa de um querer provar nada pro outro. Já tá tudo provado faz tempo. Agora é só fazer acontecer, unir forças e fazer acontecer. Então acho que esse é assim que faz dar certo uma empresa de família. Claro que tem problema, claro que, assim, tem que cuidar para não ficar falando de trabalho 24 horas por dia, se tá passando Natal, coisa assim. Não, vamos não falar de trabalho, vamos só focar em outras coisas, fazer bolacha de Natal, sei lá, alguma coisa assim. Mas exige aí um pouco mais de cuidado nesse lado. Mas agora eu tô há 5 anos na escola já, então entrei em 2019. Entrei sem querer, eu acho que isso é até uma coisa, assim, entrei, a minha mãe ficou doente por um tempinho ali, não conseguia cuidar, eu falei, putz, eu vou ter que me meter nisso aqui, eu não entendo de nada disso, eu vou ter que entrar aqui. Me apaixonei porque trabalhar com criança é maravilhoso, entendeu? E quando ela, graças a Deus, se recuperou, voltou, ainda tava lá a escola, não tinha afundado a escola, não tinha acontecido nada, tava lá. Depois veio a pandemia, então precisou ter essa união entre os dois. Foram momentos muito difíceis, mas a gente já passou tanta coisa em tão pouco tempo que isso aconteceu, acho que com todo mundo, né? Nos seus respectivos trabalhos, negócios. A pandemia exigiu aí muito de muita gente. Parece que se passaram 30 anos da pandemia. E
que não volte tão cedo também, nada desse tipo, né? Mas passamos por muita coisa. Então, fez crescer aí, fortalecer a união, crescer o caráter dos dois, e acho que são coisas que hoje a gente olha para trás e fala, foi bom passar a pandemia? Não, mas foi ótimo que passou tudo isso, né? Foi bom que a gente conseguiu passar por tudo isso, porque agora o que vier a gente sabe lidar. Então acho que é isso. E onde vocês estão localizados? Nós estamos na Anália Franco, na zona leste de São Paulo, bem perto do shopping. Logo em frente à nossa escola tem o Serete, que é o maior parque da região. Então, uma área super verde. Para quem quiser ir, Rua Canuto Abreu, número 45 e 55, são 2 casas. Quem quiser seguir a gente no Insta também é Kindy, com Y, KINDY.school. Estamos no Facebook, no YouTube, estamos em tudo quanto é lugar também, mas se escrever Kindy, que é um nome bem peculiar, já vão achar. Muita gente acha que é Kindy também, mas não é Kindy. Nós somos Kinds na escola, mas não é Kindy. Kindy vem de uma abreviação de Kindergarten, que é lá na Austrália, que foi onde tudo começou. Qualquer criança que vai para o pré ou para a pré-escola, né, escola infantil, vai para o Kindy. Então, my kids going to Kindy. E aqui no Brasil, kids are going to Kindy. Então, foi Kindy Kids, aí Kindy Escola Americana, e agora, ano passado, nós mudamos para Kindy International School, visando focar mesmo na internacionalização da escola, né, que é o principal, o mais importante para a gente. Não é uma escola americana, é uma escola do mundo. Então, eu acho que por isso que a gente mudou também, e aí é onde a gente está hoje. Então, eu quero agradecer a Kátia, o Kevin pela participação e desejar muito sucesso. Eu que te agradeço pelo convite. Acho importante a gente contar um pouco a história quando é uma história feliz, eu acho, porque é muito importante essa educação feliz para as crianças. Eu me sinto orgulhosa de fazer parte disso. Para te dizer a verdade, é bem isso mesmo. Mas é isso. Obrigada a vocês por terem convidado a gente. É isso, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, prazer falar um pouco mais sobre a escola. A gente fala até demais às vezes, né? Acaba expandindo muito cada assunto, mas é uma coisa que está no nosso coração, é uma coisa que a gente faz com muito amor. Essas crianças que estão na escola são família, né? Minha mãe sempre tratou como filhos dela, são irmãos meus, hoje também trato como filhos meus também, tô ficando velho, já tô cheio de cabelo branco, então são meus filhos também. Então a gente só agradece o convite de vocês e agradece, acima de tudo, os pais da nossa escola, né, que confiam no nosso trabalho e que nos dão essa oportunidade de fazer o que a gente ama e de poder tentar, de pouquinho em pouquinho, melhorar esse mundo, mudar esse mundo, levar esse mundo para um caminho que a gente acredita que é o caminho ideal. Então é isso aí, muito obrigado. E obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima!